Mari? Ei, tô te ouvindo, mas não te vejo. Então, eu não sei, por que será que a minha câmera não tá funcionando? Não tenho ideia. Não tem nenhum outro aplicativo aberto, nada? Certo. Ui, Chegamos. caiu. Fiquei tão animada que derrubei o celular. Ah, então que a gente seja bem-vinda, né? Obrigada. E cá estamos hoje para compartilhar os nossos processos terapêuticos enquanto pacientes nessa trajetória chamada vida, né? E aí, Mari, você quer falar como você me conheceu? O título da sua live não foi nesse. Não? Ah, não tem problema. O título é Será que terapia é para mim? Será? Ah, eu tenho certeza que é para mim. Como diz uma amiga, Camila, linda, querida. Ah, eu nasci para fazer terapia. Eu gosto também, eu adoro. Mas é uma pergunta que muita gente faz, né, Má? Aham. Eu comecei a Que- fazer terapia muito nova, e aí eu me perguntava também por que que minha mãe tinha me colocado na terapia. Ela me achava Ela que. uma adolescente, tinha 13, 14 anos. Ela sempre foi a maior incentivadora de todos nós, né? Da gente fazer processos terapêuticos, para um lugar, né, de autoconhecimento, enfim. Eu ficava tentando entender por que que minha mãe queria que eu fizesse terapia, se ela me achava uma adolescente com problemas, o que que era. Né? Na verdade, Uhum. foi a melhor coisa que ela fez, né? Ai, Uma que das delícia! melhores, né? É, mas é uma pergunta, né? Tem muitos tabus, né? Terapia para mim, terapia é muito caro, o que que você está em terapia? Eu lembro que quando eu era adolescente era um processo bem interessante. Eu imagino que a terapeuta fosse junguiana. Eu imagino, assim, pelas coisas que hoje eu lembro que tinha no consultório dela, pela forma como ela conduzia o trabalho. Uhum. Mas foi muito legal, assim, esse primeiro contato para mim. Eu gostava, sempre gostei, desde cedo, né? De ter um espaço para mim, um espaço que eu pudesse falar. Agora, sua mãe fazia terapia? Não, nunca fez. Ah, nunca fez. E incentivava todo mundo a fazer, né? Aham. É, já eu do contrário, assim, eu venho de uma família zero referência terapêutica e os avós, né, médicos, eu não sei o que, acho que tinha aquela tradução de saúde está no médico, né? Porém, eu fui agraciada, né, com os meus avós paternos nesse lugar de escuta como um interesse genuíno, né, de me conhecer assim enquanto ser humano, né, e de uma escuta de não julgamento e de realmente conhecer aquela menina, aquela neta, né, mas muito com afeto, sabe? Então eu acho que esse lugar de uma escuta amorosa, de um acolhimento, de poder ser a Mariana, apesar das dores e delícias, aquilo me ocorreu essa semana, que eu falei, cara, eu acho que isso tem a ver com a minha escolha, inclusive, de me tornar psicóloga, sabe? A minha primeira experiência, eu acho que nesse lugar, né, de cuidado e tal, além, né, para além dos meus avós, é, teve uma escola lá, né, quando eu estava, enfim, fora do país, a escola tinha um counselor, né, um conselheiro. E ele, quando dava pepino na casa, assim, ou os estudantes estavam em dúvida de alguma coisa e tal, podia recorrer a ele, né? Aquilo eu lembro que era de um aconchego, assim, né? De poder, ufa, um respiro, né? Um lugar de segurança, assim. Aquilo me atraía.
Depois, quando eu estava para decidir fazer a escolha da faculdade, como uma boa geminiana, eu estava na dúvida entre 8 carreiras. E aí eu lembro que uma amiga, uma grande amiga querida, a Anícia, ela comentou, putz, eu acho que seria bom, né, a Mariana fazer uma orientação vocacional. E aí eu lembro que eu fui, isso lá em São Paulo, foram 10 sessões, assim, e foi todo um, né, um percurso de levantamento de habilidades, de virtudes, de, enfim, afinidades e tal. Mas na última sessão meio que entrou num espaço ali totalmente pessoal, né? Que dialogava com a escolha profissional, mas que, cara, ali tinha pano para manga, né? E eu lembro que era o fechamento da história, que a gente tinha feito um fechamento de, né, de 10 sessões. Mas aquilo já me levantou uma pulga. E dali, né, enfim, aliás, a gente não apresentou, né? A gente aqui, Mari Lara e Mari Farceta, somos amigas de faculdade, da Faculdade de Artes, Artes Plásticas, lá da Belas Artes de São Paulo, e, né, 2001 até 2004, e nos tornamos grandes irmãs, assim, ao longo da vida. E Mari é uma excelente arte terapeuta, uma mulher de grandes talentos, muitas habilidades, uma escuta poderosíssima, e de um lugar do sensível também, né, extremo, assim, uma grande delicadeza, um grande ser humano. E aí hoje a gente está aqui para partilhar essas nossas Uhum. vivências terapêuticas, né? Então, quando eu saí de São Paulo, né, e fui para Sorocaba, eu cheguei lá querendo abraçar o mundo. No sentido, eu não sabia se eu ia trabalhar em navio, se eu distribuía currículo o dia inteiro, o que eu fazia, mas tinha aquela afeição pela psicologia, né? E daí comecei a trabalhar numa ONG roubadíssima lá, furada, mas conheci uma grande amiga e que daí eu falei, cara, eu preciso fazer terapia, porque eu preciso buscar ajuda para fazer escolhas, né? E aí, na ocasião, ela falou: Olha, você quer alguém um pouco mais delicado ou você está querendo um pouco mais de assertividade na porrada, né? Eu falei: Ai, cara, acho que eu estou precisando de assertividade agora, né? E aí que eu caí, né, no divã da terapeuta maravilhosa, que eu fiquei 6 anos. Eu brinco que eram 12 anos, né? Porque eram 2 vezes por semana, por 6 anos. E aquilo, É então, muito tempo. eu entrei lá antes de me matricular na psicologia. Inclusive, foi ali que ela me ajudou a ter clareza se eu queria mesmo fazer psicologia naquele momento, né? Então, ela me acompanhou a faculdade inteira e até depois de um ano de formada. E foi muito legal, né? Eu acho que esse processo de 6 anos foi um divisor de águas, assim, sabe? Ali foi um divisor de águas, porque, né, entendendo que bagagens que eram minhas, quais bagagens não eram, lidando com esse meu desafio, né, de estabelecer raízes. Naquela época eu estava querendo estabelecer raízes, né? E aí aquilo lá foi muito bom, até que chegou um momento que eu falei, meu, não aguento mais esse processo mental, né? Não aguento mais processo mental. Daí eu falei, viu, eu tô precisando mexer corpo, cara. Eu tô querendo, acho que algum recurso terapêutico com o corpo. Ela falou, incrível, eu acho ótimo, porém, eu não tenho como te acolher, né? Não tenho repertório para te acolher. Mas ela super me incentivou e foi aí que eu fui buscar, né? Então, outras propostas terapêuticas. Na ocasião, inclusive, eu fiquei sabendo de um workshop que ia ter nas montanhas lá, que não era uma parada terapêutica, mas que acaba sendo, né? Que chamava O Ator Performer e a Dramaturgia do Desejo, lá com a Silvana, né? Em São Francisco Xavier. E eu lembro que eu liguei para ela e falei: escuta, eu não tenho a menor pretensão de ser atriz, porém eu fiquei muito interessada, né, sei lá, pelo banner lá, pelo descritivo da sua imersão, era uma semana. Aí ela me fez a seguinte pergunta, ela falou: Mariana, você quer experimentar algo totalmente novo? Uh! Eu falei, eu quero.
eu quero, né? E aí eu lembro que foi meio que uma introdução também chamando para essa coisa de corpo e tal, né? Aí no que eu voltei eu já busquei terapia corporal mesmo, bioenergética, Reich, outras coisas, né? Mas para mim ainda a fala era um belo de um canal, né? E enfim, daí, né, começaram aí os processos de dança terapia, né, uma formação de dança terapia. Depois, né, vinha descobrir a questão das rodas de tambores e tal. E nesse meio tempo teve também a nossa formação, né, da terapia comunitária, lá em 2011. Foi logo depois da faculdade que eu me formei. E aquilo para mim, Mari, é, eu acho que foi esse lugar de experimentar e aprender na escuta do coletivo, né? De Hum, apesar das diferenças, das demandas variadas com as quais as pessoas chegavam, de como é que a gente conduzia, né, uma linha de organização, uma linha de raciocínio que acolhesse a escuta do grupo e, ao mesmo tempo, a gente desenvolvendo, né, uma super escuta juntas ali, né, naquela mediação. Aquilo lá acho que foi uhum. para mim também. Se fosse conduzir uma história assim hoje, teria que ter corpo, né? Teria que ter uma expressão, uma coisa, é, enfim, corpo, música, canto e pra lá. Mas e aí? Acho que ele era muito duro na metodologia, né? Mas ao mesmo tempo que tinha essa dureza na metodologia para conduzir a roda, também tinha na forma como a gente, né, viveu a formação, teve um lugar de mediar, né, de aprender a mediar, de ampliar a escuta e de só estar ali como conduzindo uma orquestra mesmo, né? Porque o grupo se cuida, e se cuida também a partir da primeira pessoa, né, dentro dessa metodologia. Então é legal isso, né, porque você passa a atuar na tua fala a partir de um outro lugar já, né? Então, interessante. Eu aprendi também muita coisa. Assim, para mim foi um grande divisor de águas essa formação para a vida, né? Não só É, na minha atuação como terapeuta, mas na vida, né? e Mas eu fico essa. me perguntando aqui, assim, te ouvindo, me vem uma pergunta, assim, né? Que tem uma coisa que você traz da fala da Silvana, né? Você quer viver uma coisa completamente diferente? É legal pensar isso, né? Porque é um processo de uma terapia expressiva, é, é um processo diferente, né? Entrar em contato diferente, né? Sim, Com você sim. mesmo, é um outro lugar, não é o lugar Uhum, da oralidade, né? A narrativa se constrói de outra forma, com sim. imagem, com música, com corpo, né? E muitas vezes uma narrativa que, se você fosse para o caminho da palavra, talvez ela nem aparecesse. Às vezes a gente nem tem clareza do que é ainda para formar a palavra, né? Sim, e o corpo me traz também muitos insights, assim, e muita emoção, e muita, sabe, parece que desentope os poros, digamos assim, né? Então é bem comum quando a gente tem os encontros, né, dança terapia e tal, os intensivos, tanto da formação que eu faço, né, do intensivo que eu só fui em um, mas de outras vivências que eu já conduzi, é muito comum, né? Depois dessas vivências, sonhar pra caramba, vir emoção, vir insights, vir, né? Parece que faz uma limpeza mesmo, assim, uma purificação, né? E ao mesmo tempo, Uhum. é, como é que a gente explora no corpo também outros movimentos? Eu acho que tem uma velocidade muitas vezes maior do que a palavra, para mim, né? De atingir pontos e de cair clarezas, assim, que você fala, nossa, cara, olha isso, né? Uhum. Eu me considero bem mental, assim, né? Muita ideia e tal. Então, eu sinto que pulverizar essa energia pelo corpo todo, né? E colocar para fora, assim, ocupar espaço com tudo isso que vem, hoje me faz muito mais sentido, né? Hoje, Mariana paciente e Mariana terapeuta, inclusive, né?
E o que eu gostava lá da roda de terapia comunitária, e que é lógico, né? Cada encontro com o paciente acaba também sendo um pouco isso. Mas é que a gente nunca sabia o que esperar, né? Porque não tinha uma sequência necessária de mesmas pessoas frequentes. Uhum. Quando a gente está com o paciente, enfim, né? Volta o paciente, retoma do ponto que ele parou e tal. Na terapia comunitária, a gente não sabia quem viria. Esse lugar de um não conforto, no sentido de não ter a menor ideia do que esperar, eu gosto muito, sabe? Uhum. Um lugar que também está nas rodas de tambores, que isso me atrai muito. De não saber o que esperar dali, saber o que vem, eu acho que tira a gente de um lugar de conforto mesmo, zona de conforto, digamos, né? Mas para um lugar para você ser convocado realmente a estar ali antes, né, antes da psicóloga, da terapeuta, estar ali como ser humano, trazendo sua bagagem de vida, né, trazendo a sua disponibilidade interna de escuta para o outro, né? Então, eu acho que isso é muito É. importante como paciente e como terapeuta. Eu acho que isso é o mais lindo, assim, que para mim é a grande, sei lá, bola dourada, assim, para essa sua pergunta, que é a pergunta da live, né? Será que terapia é para mim? É poder olhar para nossa história de vida, né? E encontrar, enfim, outros olhares, encontrar poética, outras pulsões, encontrar caminho. encon- Uhum. É lindo, né? Poder olhar para isso. Para mim, vai muito para esse lugar dos sentidos, né? Do sentido enquanto que eu sinto, o que eu sinto aqui, né? Nessa casa, nessa morada sagrada a qual eu ocupo e no sentido de sentido direção, né? Para onde que eu vou, o Uhum. que que eu isso, que etapa da minha vida é essa, o que que eu quero dar fim, o que que eu quero criar coragem, inclusive, para iniciar, o que está legal, que eu posso, né, continuar, seguir, começar, o que eu preciso parar. Pulou a câmera, pulou o tripé. Ô Mari, mas para alguém que nunca dançou, né? Tô pensando aqui na dança terapia e num processo mais individual, não no grupo, né? Para quem nunca dançou, assim, como que chega até uma dança terapia? Como que essa pessoa se abre para isso, assim? Já acompanhou alguém falando Eu, disso, né? Como em algum grupo alguém falou sobre isso que você esteve? então, eu me lembrei da sua fala de outro dia, né? Que ao te perguntar, quando você começou a desenhar, você falou, eu só nunca parei, né, da infância. Eu não sei também, né, o quanto as crianças. Será que a gente nasce dançando? Assim, né? Eu vejo o filho pequeno agora em casa, assim, né? É uma coisa tão fluida, é uma coisa tão ir e vir. Outro dia a gente ligou uma música e ele fazia, assim, meio que umas ondulações, assim, sabe? Ele por ele. Então eu acho que no mesmo lugar, né, que você se referiu ao desenho, talvez a dança também esteja ali, né, que sempre esteve ali, esse movimento que é vital, né? Não é uma coreografia, uma apresentação, não é isso. É esse se permitir ao movimento. Agora, no individual, né? É lógico, tem, né, a fala, tem toda essa troca para eu entender também, né? Como é que é essa relação de corpo com a pessoa, como é que é esse universo para ela. E a gente parte de um lugar sutil. Agora, o que eu acho mais lindo é que é muito cada um no seu ritmo. Uhum. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, com as suas demandas físicas, né? É, inclusive naquele congresso que a gente foi em Ouro Preto, em 2011, né? O congresso de arte terapia, lembra disso? Luso-americano, brasileiro, tal. Mari, você tá aí? Tô, travou, mas tô. Então, lembra naquele congresso?
que nós fomos em Ouro Preto, de arte terapia, eram 3 congressos em um, né? Luso-brasileiro, latino-americano e não sei o quê. Ali, eu acho que foi a minha primeira experiência com dança-terapia. Não, não foi. Não, aquilo já era 2011. Bom, talvez tenha sido com um argentino, né? Eu lembro que naquela vivência tinha uma senhora sem braço, tinha jovem, tinha idoso, tinha, assim, né, as mais variadas especificidades de nacionalidade, de idade, gênero. E aí eu vi aquilo acontecer de uma maneira tão linda, sabe? E eu falei, cara, isso é possível com o que se tem, a partir do que se tem, né? Eu acho que se tem um desejo de dar essa voz para o corpo via dança, via movimento, é possível acontecer, sabe? Uhum. Eu não vejo como um problema. Eu acho que é lógico, né? Tem pessoas que se sentem mais à vontade, outras menos, às vezes, no começo, mas que é possível. Se existe o desejo, é possível, eu acho. Você dançava, Má, quando você era criança? Eu dançava, eu dançava. Engraçado, né? Porque para várias coisas eu era muito tímida, mas eu tinha. Minha primeira história de dança, assim, foi com balé. Foi com balé. Eu entrei pequena para o balé. Agora eu era aquela guriazinha do balé que vivia com a sapatilha marrom, né, a meia calça rasgadinha no joelho, porque eu brincava no parquinho antes de entrar na aula do balé, né? Então o coque impecável, aquilo que acontecia, caía a redinha, rasgava, eu ia de cabelo molhado. E a professora de balé, você sabe que ela virou para mim e para Clarice na numa véspera de férias, assim, e ela falou a seguinte frase: vocês duas, vê se não vão ficar as férias inteiras comendo bolacha e engordar para voltar depois para o balé. Ela fez algum comentário muito doce, suave, sutil e gentil dessa forma. E no momento que a gente estava, sabe, pré-adolescente, sei lá, 11 anos, 10 anos, uma coisa assim. A gente queria jogar ping-pong, entrar na piscina, sabe, pebolim. Não era. A gente curtiu o balé e tal, mas muito mais pelo lúdico do balé do que pela sapatilha de ponta. Tanto é que quando a gente foi para a ponta, a gente vazou. A gente optou por jogar handball depois. E aí, então, teve essa história do balé que me interessava pelo brincar, pela farra que a gente fazia, né, com as meninas. E aí, aquela coisa hiper rígida, castradora do balé não me interessava muito, né? Juju! Quem que é Juju? A Ju! Da Que fez Galazade? formação da terapia comunitária com a gente. Oi, Ju! A gente está falando do tema Será que terapia é para mim? Então, Mari, mas depois do balé, acho que ficou uma coisa mais tranquila, assim, desencanei, fui para os esportes e tal. Agora, na faculdade, eu viciei no forró, né? Antes da Faculdade de Artes Plásticas, eu viciei no forró, é um vício que eu nunca superei. E aí, o forró, eu acho que vale uma outra fala só do forró, porque, gente, foi muito importante para mim, assim, por vários motivos, foi muito legal. E aí a coisa de soltar mais, de, sabe, dane-se, não tem problema, não tem problema não saber dançar forró e se jogar na pista e tirar, né, os caras para dançar e tal. Eu adorava aquilo. E foi super importante para mim. E depois do forró veio, né, a dança afro, que a gente fazia lá no Núcleo de Consciência Negra da USP por um tempo. Aí, enfim, maracatu, o boi, né, essa história toda muito Depois muito Regina Claro. Regina Oi, Claro. Luaê! Oi, André! Então, daí eu fiz, é verdade. Eu fiz umas oficinas de dança contemporânea, é verdade.
fiz muita coisa em Sesc, fiz bastante coisa de cultura popular e tal, e que, assim, para mim, acaba tendo finalidades terapêuticas também, sabe? Esse permitir entrar em contato com o movimento, para mim também é importante sair do mental, né? Então, enquanto eu me movimento, eu tô ali, eu tô num outro lugar, assim, e que é muito, Isso que muito. você fala, Mar, é muito legal, sabe? Acho que isso vale ressaltar mesmo, assim, na tua fala. Que muita gente acha que processos de terapia expressiva, seja no campo do movimento, seja com a plasticidade, né, arte-terapia, dança-terapia, enfim, canto-terapia, são para pessoas que já trabalham ou atuam com isso, né? E tem uma coisa na sua fala que você sempre fala, né? Eu sou muito mental, eu sou muito mental. Eu também sou muito mental. E eu encontro nesses lugares, nesses outros processos terapêuticos, lugares em mim que eu não acesso com tanta facilidade, né? Uhum. Então, me dá um respiro, me dá um lugar mais profundo, eu acesso um lugar profundo, né? Eu desço em mim, né? Eu consigo descer em mim e relaxar em mim e falar, nossa, isso também sou eu. Eu não preciso ficar esgarçando o meu cabeção o tempo inteiro, né? Então, isso é massa, assim, de falar, né? Quando a gente se pergunta, será que terapia é para mim? Será que esses processos diferentes de terapia, diferentes aspas, ou que vão por um caminho não tão tradicional terapêutico são para mim? Esse é um lugar fundamental, né? Experimenta um outro lugar em você, né? Uma outra narrativa, uma outra forma de se olhar, de se ver, de se sentir. E eu acho que tem, né, esse convite a experimento que serve para você, mas experimento que serve para você também em fases diferentes da vida. Porque lá Uhum, atrás, o divã 2 vezes por semana, sentar lá sem olhar para o terapeuta, olhando para o teto e indo naquela associação livre, aquilo me fez muito sentido. Me fez muito sentido, uhum, né? Em outros momentos, putz, eu sei lá, eu sentia que eu precisava de outra coisa, de uma coisa mais orientação profissional e tá. Né? Teve um outro momento que eu busquei a ayahuasca, inclusive. Sempre tive o maior cagaço do mundo, mas eu tive vontade de experimentar num contexto clínico. E foi muito interessante, foi muito interessante. Teve um processo meio que de expurgo, eu diria, né, físico mesmo, mas a partir daí muita coisa sutil, né, de insight, de uma emoção profunda, de, enfim, honrar um milagre de estar vivo mesmo, que eu acho que isso dialoga com o meu trabalho também hoje. uhum. Agora, super sensível, né? Eu entro em, sei lá, estado alterado de consciência só com respiração. Então, assim, para mim não dá, né? É uma ou outra experiência ali muito pontual e e esse caminho utilizando o corpo, a música, né? Esse outro lugar me cai melhor, me cai melhor. Eu me considero uma figura sensível, assim, Uhum. eu me considero Para sensível. mim, assim, um processo muito interessante foi a terapia que eu fiz com a Carla. E você sabe que eu não sei até hoje qual é a linha que ela trabalha. Eu não sei se é terapia sistêmica, eu não sei qual é a linha da Carlinha. Mas, Ah, para mim, o processo que eu vivi com ela me disparava muitas coisas criativas para eu produzir em casa. Não era um processo de arte terapia. Eu vivi isso que eu ia te poucos perguntar. processos. Isso que eu ia te perguntar, em que momento, desde lá, quando sua mãe te indicou para terapia aos 14 anos, até você chegar num processo, enquanto paciente, num percurso arte terapêutico? Como é que foi esse caminho? Foi antes da Belas Artes, também antes da faculdade. O Luiz fazia terapia num espaço que tinha um grupo de arte terapia com a Santina Rodrigues, que hoje é professora do Mackenzie, uma referência em arte terapia, e ela estava fazendo o mestrado dela em arte terapia e montando um grupo gratuito com a Silvia, não vou me lembrar o nome, a Silvia era artista plástica e a Santina psicóloga. E Uhum. aí eu fui fazer parte do grupo delas. Adolescente, eram todas mulheres, adultas, bem outra fase da vida e eu. E aí eu logo entrei na Belas Artes, logo fui fazer artes plásticas, mas já entrei na faculdade de artes plásticas querendo trabalhar com arte terapia, muito encantada pelo que eu tinha vivido com a Santina e com a Silvia.
mas acabei não indo logo na sequência, assim, eu fui para um caminho de educação, também da saúde, mas não tão focado em arte terapia. Uhum. Mas foi um grupo muito legal, assim, não, putz, não esqueço até hoje as vivências que elas iam propondo, assim, me marcou muito. Eu devia ter Uhum. o quê? 17 anos, E era, por e aí, ela, faz 20 anos. propostas, assim, enfim, plásticas, era... O que que tinha? É, Era tridimensional, tinha tridimensional? alguma coisa de corpo, mas não muito, era um caminho plástico, né? Então tinha trabalhar o corpo no esquema corporal, no campo emocional, de trabalhar a ressignificação de objetos, que eram objetos muito marcados. Eu lembro de uma vivência que ela deu um nariz de palhaço para cada um de nós e a gente tinha que criar uma outra coisa com esse nariz de palhaço, um outro Hum. objeto, tirar ele do contexto dele. Tinha algumas imagens que tinha que pegar umas imagens pinturas e continuar a pintura com o material que a gente quisesse. Eu lembro, me marcou muito. Uhum. E foi muito legal, porque eu acho que foi meu primeiro contato com materiais diferentes, né? Que idade, então? Se foi antes da Belas Acho que Artes? eu devia ter uns 17 anos. Eu entrei na Belas Artes com 18, tinha recém feito 18. Aham. 17, eu lembro que eu estava terminando a escola. Ah. Foi muito legal, foi um super processo. Agora, processos individuais de arte terapia, fui viver mais para frente, mas sempre gostei de processos corporais, né, integrados. Então, porque acho que hoje consigo entender, né, me faziam acessar coisas diferentes em mim, porque sempre tive uma relação muito conflituosa com o meu corpo, né, na adolescência, né, começo de uma juventude, né? Então, processos terapêuticos que trabalhavam o corpo, para mim, era um lugar também de olhar para os atravessamentos de muitas coisas que eu tinha vivido e que eu continuava vivendo, por ter um corpo fora do padrão, né? Então, acho que isso também me trazia muitos atravessamentos na minha história. Então, isso para mim também fez sentido, processos que eu pudesse acolher meu corpo, né, na narrativa. Não Uhum. simplesmente um corpo só sentado ali, né? E um Uhum. discurso tentando entender e elaborar na cabeça, né? Mas eu queria falar do que estava no corpo pelo corpo. Uhum. Que bonito, né? E dessa, para além do corpo, então, né? Daquela adolescente que Dona Marta encaminhou, sugeriu fazer terapia, para essa mulher que está aqui na minha frente hoje, o que você diria assim? Quais foram as principais contribuições, os principais benefícios dos seus processos terapêuticos enquanto paciente? Benefícios do quê? Cortou, Mari? Como paciente, né? Quais foram os maiores benefícios mesmo, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto estar vivo, enquanto desafios da existência, né? Que você atribui aos seus processos terapêuticos como paciente? Eu acho que para mim, assim, olhando, né, com esse corpo de hoje, assim, eu acho que o maior benefício foi poder entender que talvez eu tivesse um jeito diferente de enraizar no mundo, Uhum. que não era igual a todo mundo, e talvez eu me expressasse de formas diferentes, talvez que eu precisasse fazer as pazes com as palavras para poder organizar melhor minhas narrativas. Acho que processos de encorajamento, para eu poder, acho que ser quem eu sou, assumir quem eu sou, assumir as coisas e bancar as coisas que eu queria bancar e quero bancar na minha trajetória, né, na minha Uhum. vida. Acho que benefícios como esses, né? Acho que usando essas categorias muito amplas, mas acho que isso, né, em níveis diferentes, acho que numa adolescência, né, onde isso apresentava como uma baixa autoestima, né, muito forte, enfim, uma dificuldade de assumir coisas que eu queria assumir profissionalmente.
formas de ver a vida e viver a vida. Então, isso acho que foram lugares que eu fui conquistando aos poucos, né? Eu sou super grata a todos os processos que eu vivi. E grata à minha mãe por ter investido nisso. Tudo isso, assim, bem me constitui, né? E me formou e me forma, né? Uhum. Eu não sei o que seria de mim sem os meus terapeutas, falar bem da verdade. Eu acho que foram figuras extremamente chaves na minha vida e ainda são hoje em dia. É, de aprender a perceber o limite desse lugar que eu ocupo e aprender a colocar limites, né? Que eu tenho. Enfim, né? Tem aí experiências de, sei lá, invasão de tom de voz, de fala, de palavras violentas, né? Então, aprender a colocar limites nisso, com alguma sanidade mental, me foi determinante, né? Acho que isso afetou muita coisa, desde escolhas profissionais, a negociações de contratos, a, sei lá, quando vai colocar preço em trabalho, sabe? Combinados em relacionamento, limites na família, nas amizades. Isso foi muito importante, né? Acho que a questão da identificação dos limites, para mim, foi bem importante. A questão de autoestima também, autoimagem, que eu acho que não era das melhores na adolescência, tímida, né? Eu acho que encontrei forças nas terapias para esse potencial de florescimento, assim, né? Para fazer a escolha profissional, as escolhas, né, também, mas enquanto ser humano, o que é importante para mim, o que eu quero, a encontrar coragem, né? Acho que coragem, autoconfiança vieram muito, muito daí também, de seguir adiante apesar de, né? Apesar das inseguranças, Uhum. apesar dos medos, das inseguranças, veio muito de processo terapêutico, sim. E que mais que veio? Sem dúvida, uma organização do raciocínio, né? Acho que os Uhum. meus terapeutas me ajudaram muito a fazer melhores escolhas. Acho que as escolhas estão bem atreladas aí aos processos que eu vivi, né? Tem um comentário da Gabi, terapia me ajudou a encontrar coragem. Sim, sem dúvida. Nossa, sem dúvida. Para mim também, com certeza. Aí E eu tive a muito, honra né? de encontrar terapeutas muito humanos, muito divertidos também, dispostos ao bom humor dentro do contexto terapêutico, né? Acho que isso foi importante. Acho que isso foi importante para mim também. A gente dava Sim. muita risada e Não, e com uma chorava. super qualidade empática, né? Uma capacidade de empatizar, assim, bem especial mesmo. Sim, sim. Foi muito legal, assim. Eu tive terapeutas muito sensíveis e que se emocionavam, né? Eram permeáveis à vida, assim, né? De uma sensibilidade, assim, putz, que muito me agrada. Que muito me agrada, assim. E isso interferiu, né, diretamente em como eu me tornei terapeuta também. Com certeza. Pela de escuta, de acolhimento, de flexibilidade, de estar com o outro, né? Estar com o outro. Isso muito me interessa, assim. Que mais? Deixa eu tentar lembrar. Acho que a riqueza das abordagens também, né? Agregam valores. Eu me considero uma figura curiosa, assim, né? Para conhecer mesmo processos terapêuticos, mas me considero bem criteriosa também. Sou bem, Uhum. né, nessas escolhas, assim, seja de uma vivência pontual, seja de uma escolha de um terapeuta que vai me acompanhar há anos. Sim. Aí é isso.
E hoje, assim, como é que você está? Como é que você está como paciente, como terapeuta? Como é que... Eu tenho vivido processos mais corporais como cliente, tenho tentado entender um pouco nesse momento de isolamento social os trabalhos de arte terapia ou de terapias expressivas, acho que muita coisa vem se redesenhando, né? Inclusive da terapia corporal, né? Mas para mim acho que tenho vivido dois processos terapêuticos que são grandes divisores de água na minha vida, né? A conversa tátil com a Fabiana Deus e o Inner Peace da Angela Andropoulos, né? Que é minha terapeuta já há um tempo. É uma metodologia que ela criou também, né? Ambas são metodologias que elas criaram, né? Uhum, E acho que tem um lugar que me gera muita ressonância esses processos terapêuticos e também me encoraja na criação de metodologia, né? Para trabalhar, enfim, um caminho de terapia expressiva mais autoral. uhum, Então, acho que isso, né? uhum. É, E então, você, como tá o processo de... Tem uma pergunta aqui também, Mari. Peraí. Como vocês vivenciam a experiência de ser? E sumiu. Não consigo ver. bom, no A começo, experiência de ser terapeutas e artistas, o poder da arte na vida das pessoas. olha, eu acho que a minha contribuição como artista, eu acho que a questão da criatividade na minha vida, eu acho que está totalmente ligada ao dia a dia, no sentido de como eu aplico buscar soluções na minha vida, me reinventar, reinventar o trabalho, adaptar propostas terapêuticas para cada pessoa, né, para cada grupo. Agora, conduzindo a roda de tambores, eu convido as pessoas a entrarem neste lugar de construirmos juntas aqui e agora e a gente vê o que acontece com instrumentos musicais, com o seu corpo, com sua voz, com o canto, com processos meditativos. Né, são 8 anos de roda de tambores já e eu sinto que é um processo meio ritualístico no sentido de celebração à vida. A roda de tambores, se eu fosse traduzir em poucas palavras, é um convite a gente celebrar o milagre aí de estarmos vivos, né? Cada um na sua individualidade, na sua subjetividade, que já é super rica e diversa, e na subjetividade e especificidade daquele grupo que se constitui ali naquela hora. Né? A roda, eu costumo dizer que ela reflete muito como as pessoas estão ali naquele momento. Então, eu levo uma proposta, mas eu não sei o que vai acontecer. Né, na grande maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, eu não conheço todo mundo que vai estar lá. Uhum. Então, a arte do negócio está justamente nessa arte do encontro, do milagre do encontro, sabe? Da espontaneidade que brota, daquele, né, do olhar, do sensível, das pessoas sentirem isso fisicamente nelas, se apropriarem do corpo delas, da percepção, sensações delas, mas que está no lugar do sensível também, de uma magia, sabe? Você sabe, você já participou, mas para quem está rola. É difícil explicar, viu? Por isso que eu convido as pessoas que participaram a darem os seus depoimentos, porque eu posso falar uma coisa e não ser nada disso. Tem uma magia, a, a roda de tambor tem uma magia. Quando a gente fez a formação, tem uma magia. Mas eu acho que a forma como você conduz é muito diferente também, Mari. Eu acho que é um caminho que, né, quando essa pergunta vem do André, né, artistas terapeutas, eu acho que o fato de você ser um artista do corpo, né, um artista visual, isso faz muita diferença na forma como você conduz a roda, né?
Ela tem plasticidade no som, ela tem muito repertório musical muito diferente da nossa formação. Ela tem muita coisa, ela tem uma doçura, tem uma leveza, ela tem corpo, que é uma coisa que você tem implantado, que é muito diferente, é do teu caminho autoral, é um diferencial do teu trabalho de roda de tambores, porque não é só a roda de tambor lá com você com o seu instrumento, é entender o corpo como instrumento e movimento na roda também. Então isso é um diferencial muito grande do teu trabalho, né? E eu acho que é um lugar artístico mesmo, como você conduz. Você conduz a roda como uma performance, né? Então, isso é muito legal, né? Assim, Ai, de me dá até poder ressaltar. Tô morrendo de saudade daquele lugar. É, É muito bom estar na roda, sentir tudo aquilo pulsar, sabe? Pulsa em mim, pulsa no coletivo, pulsa nas pessoas se emocionarem. Cara, aquilo lá parece que eu tenho uma sensação de, putz, voltei para casa. Aqui eu tô em casa, sabe? Mesmo não conhecendo uhum. pessoas, mesmo estando ali naquela hora, disponível para escutá-las e acolhê-las. É... é um lugar que, sabe? Como é que Não, você e falou? trazer de volta, Em mim, desci em mim. Eu desci em desse... mim. A roda de tambores é um lugar que eu desço em mim. Não, e trazer de volta um pulso, né, vibrátil nas pessoas, né, vibração, trazer vibração para o corpo que às vezes perdeu vibração, né, perdeu plasticidade, perdeu expressão, né, Uhum. então isso é muito, muito especial mesmo, né, da roda de tambores. Nath! Você Eu, conhece a Nath? eu conheço, Nath. Natália Lemos. É irmã da Carol Lemos? Aham, que fez Belas Artes, tem um trabalho artístico lindo, Nath. Um A gente está projeto. falando, será que terapia para mim? Ah, então, respondendo essa pergunta, será que terapia para mim? Eu acho que se existir um desejo, é para você sim. Né? Eu defendo que todo ser humano deveria ter livre acesso a processos terapêuticos em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da vida. Né? Não devia depender de obstáculo algum. Né? Eu acho que a gente deveria criar uma forma de criar livre acesso a todos, porque é muito bom, né? Independente da intenção que se busque no processo terapêutico. Agora, eu acho que essa riqueza de possibilidades é um convite também. Pô, encontra um terapeuta que faz sentido para você, encontra um caminho que faça sentido para você, né? E Isso, mergulhe em você sem medo, né? Acho que é isso, né? Encontra profundidade em você sem medo, né? confie. Reveja seus hábitos, as formas como você conduz sua vida, suas narrativas, né? Suas poéticas. É um espaço lindo, né? Que a gente possa. Eu acho também, Nath, deveria, eu acredito super nisso. Terapia deveria E ser, acho que concordo. é fundamental. É uma questão de promoção de saúde mental, né? De você agir pró-saúde, numa construção de sanidade e não no remediar, né? Não no dopar, não no, enfim, no pensar depois em como remediar danos, né? Mas você promover saúde mesmo. E abraçar essa causa, né, das dores e delícias de ser o que é. Se a gente pensar que cada um tem um corpo que se ocupa, né, que a gente tem como direito e dever ocupá-lo da melhor maneira possível, internamente e socialmente, cara, é esse lugar aqui, né, que é minha responsabilidade. Então, cuidar da saúde mental e é direito e é dever, eu sinto, né? Porque a gente afeta no coletivo também. E eu acho que o medo de não tentar, para mim, foi menor do que as
possibilidades boas que eu vi ali. Mesmo sendo tímida, né? Mesmo sendo tímida e tendo lá minhas vulnerabilidades, eu acreditava que aquilo realmente poderia me ajudar a desabrochar. E realmente me ajudou. Eu não sei o que teria sido, né? Seria outra pessoa sem ter passado em terapias. Então, né, para quem tem vontade, para quem assistir esse vídeo e nunca se permitiu, eu acho que se permita, seja gentil com você abraçando sua causa, né? Pelos motivos, Uhum. pelos desafios e delícias de ser quem é mesmo. Mesmo sendo isso, sendo aquilo, apesar de, todo mundo tem ali o seu ladinho difícil. A gente é humano, a gente é vulnerável e a gente é forte ao mesmo tempo, né? Isso que é maravilhoso. É, nem sempre é fácil também, né, encontrar esses lugares, mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como a gente transforma esses discursos, né, em discursos mais próximos, né, como a gente leva essas discussões, né, será que terapia é para mim, para outros lugares, né, para um lugar de, nossa, eu tenho uma questão, né, não necessariamente eu preciso ter uma questão para achar que terapia é para mim. Sim, Posso sim. querer olhar para minha história, rever a minha forma de manejar a minha própria vida, né? Que seja para ajudar a fazer uma escolha momentânea, que seja para, né, encarar dores mais profundas. Também acho que não é fácil, não é um lugar fácil, simples, não é bolinho. Mas eu acho que os benefícios podem ser inúmeros, assim, divisores de águas, podem abrir portas que, ao meu ver, foram um caminho sem volta para mim, né? Então, tinha lá, enfim, inseguranças, timidez e tal, para determinadas coisas que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia tem outras questões a serem olhadas, né? Acho que vem muito, a maternidade é um divisor de águas e que vem mil coisas à tona. E eu agradeço por ter feito terapia antes de me tornar mãe, inclusive. Nossa, agradeço muito, gente. Dá para prevenir 1 quilo de cagada aí, pelo menos. Realmente, perdão da palavra. E aí, teve uma amiga que falou: ah, os filhos vão fazer terapia mesmo, né? Tudo bem a gente ser quem a gente é, né? Que eles também tenham chance de buscar seu apoio mais para frente. Mas é isso, né? Eu sou a favor de promoção de saúde mental mesmo, saúde integral mesmo. O que vocês indicariam? É? O que vocês Pra, indicariam para quem quer fazer terapia e não começa nunca? Livros, autores? Aí eu indico começar. eu indico, chega de desculpa. Eu também. Para de procrastinar. E vai. Acho que não está em livro, não está em autor. Acho que o processo é interno, não está para fora, está para dentro. Livro, autor, curso, lá, 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 teórico, tá tudo para fora. E a gente está falando de um processo que está para dentro. Acho que eu indico é mergulha. Confia. Confia, mergulha, vai nessa, né? É, Encara. é, é, E o legal é que você não vai encarar sozinho, né? É com um acompanhante, né? Dando a mão para alguém, é. indo Eu acho que junto num processo que faça sentido para você. procuraria uma boa referência. Pediria Uhum. indicação, procuraria uma boa referência e mergulharia, realmente. E se der esse tempo, deu tempo de assentar as coisas, né? É, eu lembro que no processo lá que eu fiz durante 6 anos, né? Chegou um dia que eu falei, nossa, como é que você nunca me falou isso antes? Ela falou, Mariana, já tem alguns meses que eu te falo isso. Talvez a ficha só deu para cair hoje, né? Eu falei, sério? Totalmente novidade? Como assim? Ela falou, não, já tem um tempo que eu tô te falando isso. Então, é isso, né? É preparar um terreno mesmo. Preparar um terreno para acolher certos conteúdos também, né?
Uhum. Gente, alguém que está aqui, além, né, o André fez algumas perguntas, tem mais alguém que quer fazer perguntas para nós? Ah, presente você, Gabi. Aproveita aí para divulgar o seu trabalho. A Gabi que está comentando ali, Valente Feliz, vai fazer em breve um grupo de bordado terapêutico. É um trabalho lindo que ela tem desenvolvido, que partiu de um caminho autoral, e quem tem usado o bordado também como caminho terapêutico na sua reabilitação física, emocional. Então Ah, acompanha a página dela, é lindo. Logo, logo está saindo um curso do forno. é Gabriele Valente, não é? É, Gente, ter Valente no nome, fala sério, hein? Já é terapêutico. é Então, isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou. é, Aqui do. Então, vou aproveitar para divulgar que logo em breve também deve sair com o André Raimundo um grupo de escuta terapêutica e descompressão para professores da rede pública, que a gente tem elaborado a partir das vivências dele como professor, 12 anos no estado, eu também. Então, aproveito para divulgar que talvez em agosto a gente comece. Eu sigo com os atendimentos virtuais também, para quem estiver buscando um trabalho de terapia expressiva, de arte, terapia e corpo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas, pela força, pela parceria. eu nesse momento atendendo online apenas, né? Para minha surpresa, tem bastante gente ligando para o presencial. Só que eu falei, não, eu estou só online agora, né? Porque as rodas de tambores, as propostas com danças e corporais, elas foram suspensas, né? Por, enfim, não sei quanto tempo ainda. Mas eu estou aqui reinventando possibilidades de atuar, contribuir, de, enfim, acolher, né, terapeuticamente. Ok? Então ficamos por aqui hoje. Mari, minha querida, muito grata, muito grata. Obrigada. Eu que agradeço. Um super beijo, parabéns pelo seu trabalho, pelas Parabéns suas para você buscas também. como terapeuta e como artista. Gente, essa mulher é o auge, ela é uma super artista. E ela Ah, está impossível nesse momento da vida, mais do que nunca. É mesmo, ai, Mari. falo mesmo. Então é isso. Um beijo, Maroca. Um beijo, se cuida, sou sua fã. Ainda sigo no desejo da gente fazer uma roda de tambores virtual. Como é que é isso, Não Brasil? sei, vamos pensar. Um beijo, se cuida. Um beijo, Tchau. Mari. Te amo. Um Obrigada. beijo. Tchau, tchau.